Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do projeto Muritalks do Colégio Murialdo. Hoje, dia 7 de abril, é Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Bullying e à Violência na Escola. Essa temática ela é extremamente relevante e importante para o nosso colégio. Nós temos uma preocupação na formação da pedagogia do amor, onde o Colégio Murialdo se compromete em conversar, trabalhar e intervir em situações do qual a gente quer trazer temáticas que sejam relevantes para a nossa comunidade escolar. Pensando nisso, a gente vai trazer os dados levantados ao longo do mês de abril, que fez com que a gente, então, pensasse na temática, porque o colégio, hoje, assume um projeto que vai se chamar Jornada Convivência que Protege. E com os dados que a gente levantou ao longo da semana, a gente fica muito assustado, né, com os números e com tudo que vem sendo apresentado na nossa sociedade. Eu vou trazer os dados mais relevantes para vocês, para a gente depois apresentar os nossos convidados. Hoje, no Brasil, 4 em cada 10 estudantes de 3 a 17 anos afirmam já ter sido alvos de bullying. 27,2% dos alunos nessa faixa etária já sofreram alguma forma de humilhação 2 ou mais vezes. Os dados foram divulgados agora recentemente, no dia 25 de março, pelo IBGE, através da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, do PENSE, e se referem a depoimentos coletados ao longo do ano de 2024 em várias instituições, tanto públicas e privadas do Brasil. Na pesquisa do IBGE, eles alertam um quadro preocupante na saúde mental dos nossos adolescentes. Entre os números, 39,8% dos estudantes de 13 a 17 anos sofreram bullying na escola. No caso das meninas, o percentual sobe para 43,3%. Os meninos, 37,3%. 13,7% desses estudantes assumiram já ter praticado bullying. E 16,6% dos estudantes já foram fisicamente agredidos na escola. Assustador, né? Para falar sobre isso, então, a gente trouxe a nossa convidada, a psicóloga Rejane Comim, graduada em psicologia pela Unicinos, possui especialização em atendimento clínico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Direito das Famílias, Interdisciplinaridade e Mediação Familiar pela Universidade de Caxias do Sul e mestre em Psicologia também pela Universidade de Caxias do Sul. Atua como psicóloga clínica com ênfase em psicanálise. Rejane, muito bem-vinda. Obrigada, Rossana. É um prazer estar aqui contigo. O nosso outro convidado dispensa, então, né, apresentações, porque ele é o nosso orientador educacional do Colégio Murialdo, atua no Ensino Fundamental 2, com os 8º e 9º anos, e com o Ensino Médio. Maico de Almeida Auler. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Acho importantíssimo essa temática e estou muito feliz em estar aqui falando sobre isso. Muito bem, pessoal. Então, para a gente começar essa nossa conversa, essa nossa dinâmica, o que não falta é especialista para falar sobre isso, né? Hoje em dia, com a questão da internet, da rede social, a gente percebeu que muitas pessoas ganharam vozes e em qualquer post, qualquer corrida de tela, a gente encontra pessoas falando sobre a temática. Só que muitas pessoas não sabem de fato o que é, como que se dá, porque a linha é muito tênue, né? Então, Rê, a gente começa falando contigo, perguntando, como é que a gente pode definir o que é bullying? Tá bem, acho que é uma pergunta que a gente precisa partir dela por ser muito conceitual, né? Mas antes eu quero agradecer novamente o convite e dizer que é um prazer estar aqui contigo, com o Maico, e falando de um assunto que hoje na nossa sociedade, né, precisa de mais atenção. Com relação ao conceito de bullying, para a psicologia, bullying é uma violência, né? Uma violência que acontece entre pares. Na literatura sobre o assunto, a gente vai encontrar algumas características que aparecem nessa violência, né? Que é a repetição, a intencionalidade e o desequilíbrio de poder que acontece quando alguém pratica essa violência, né? O que isso quer dizer, né? O bullying não é só uma agressão pontual. Quando a gente pratica essa violência, quando a criança ou o adolescente pratica bullying, é ao longo de um tempo.
Ele tem sim a intenção de ferir, de machucar. Ele sabe, né, o que ele está fazendo, o que está acontecendo. Exato. Normalmente ele quer excluir aquela vítima do grupo, né? E a gente consegue perceber que não é mais uma relação horizontal, é uma relação onde tem uma dominação. Né? E normalmente direcionada a alguém que é mais vulnerável e que talvez não consiga se defender, tenha mais dificuldade de se defender. Conceitualmente é isso. Certo. Na verdade, a gente fala de bullying, a gente fala de dor, né, Rejane? Fala de dor, de De sofrimento. sofrimento, né? Não tem Sofrimento. como a gente fugir da palavra sofrimento. Exatamente. E a gente fala aqui desses números de 13 a 17 anos, mas a gente percebe que não é só nessa faixa etária. A gente identifica desde de educação infantil, subindo aos níveis, e a gente percebe entre adultos também, né? Exatamente, né? Porque aí a gente já pode falar de uma violência muito mais delimitada, né? O bullying a gente acaba trazendo para a realidade da criança e do adolescente porque acontece muito no ambiente escolar. Perfeito. Né? É onde mais aparece. Quando a gente fala, Rô, assim, ó, de bullying com adultos também, uma coisa bem curiosa. Quando todo início de ano a gente recebe alunos novos aqui no colégio. Então, eu e a psicóloga escolar, a gente faz uma recepção, faz um círculo, senta, conversa. O porquê estão vindo, o que esperam do Murialdo. E é bem curioso, assim, principalmente esse ano, muitos alunos de diversas escolas, diversas redes, trouxeram muito que eles vêm fugindo de bullying. Ah, porque na outra escola eu tive muitas situações, não faziam nada, eu sofria muito com bullying. Aí a gente explica pra eles e pergunta, tá, mas tu acha que no Murialdo não tem bullying? Tem. Em todas as escolas tem, né? Cabe a nós prevenir, remediar e fazer tudo o que está ao nosso alcance. É justamente, né? Essa jornada Convivência que Protege, que é inaugurada hoje, ele é um projeto que, na verdade, ele é para sempre, digamos assim, né, Maico? O Maico está acompanhando o processo, ele é para ficar. A gente só está dando um marco, né, inicial, esse pontapé inicial, porque não tem mais como fugir dessa temática. É fundamental que todo mundo dentro da escola converse sobre isso. Dentro e fora também, né? Dentro e fora. E quando eu digo a escola, a gente fala de uma comunidade escolar, né, que é composta por pais, que necessitam muito participar e falar sobre isso. Todos os docentes da escola, o pessoal do administrativo, os nossos alunos, não tem mais como a gente fingir que é só mais uma brincadeira. E era isso que eu queria te perguntar, Rejane. Como é que fica, né? Porque muitas vezes nos atendimentos, o que a gente recolhe de informações, né, Maico? O Maico vai poder falar melhor do que eu, é que é só... Não, mas era só uma brincadeira. Ele brincou comigo. Eu já tive famílias, assim, ó, que quando eu tô tratando de bullying, né, com a família, eles me dizem assim, ó, mas na minha época, quando eu tava na escola, acontecia muito isso e não era bullying. Inclusive, eu tive um pai que me disse, eu fiquei mais forte com isso. Eu superei. Claro, a gente sabe que tem toda uma questão de resiliência, a gente passa por aquilo e fica mais forte. Mas é um caso em 1000, né? Então é muito difícil, assim. Embora as famílias tenham essa instrução, né? Porque hoje em dia todo mundo sabe o que é bullying, né? É difícil conversar com eles, explicar a importância, a seriedade e o que a gente pode fazer junto com as famílias. Porque nós, só como colégio, é difícil agir sozinho. Possivelmente, na época desses pais, já existia bullying, não tinha esse nome. Não era denominado. Né? E sim, ele vinha com essa ideia de brincadeira, como hoje também, muitas vezes, vem. Sim. É comum, eu penso que essa diferenciação, ela é fundamental. Até para a gente poder entender do que se trata, né? Sim. Então, é comum o agressor dizer, ou como uma justificativa, eu só estava brincando, né? Era uma brincadeira, eu não me dei conta. Mas brincadeira, a gente consegue perceber facilmente. Porque quando a gente brinca, tem uma certa leveza, tem reciprocidade. Enquanto no bullying, tem isso que tu trouxeste, Rô, que é o sofrimento, a dor, essa é a marca, né? Se nós estivéssemos brincando aqui hoje, eu suponho que estaríamos todos nos divertindo, né? Haveria, assim, uma mutualidade, eu brincaria contigo, Rô, tu brincaria comigo, o Maico entraria na brincadeira, né? E se porventura um de nós se sentisse desconfortável, imagino que nós pararíamos, né? Diferentemente do bullying, né? Começa que o bullying ele se volta sempre para uma única pessoa, né? A gente escolhe lá aquele sujeito, como eu falei antes, possivelmente o mais vulnerável, aquele que não vai conseguir se defender, e é nele que eu vou, né? A ele repetição, né? A repetição, exato, aquela característica, né? Eu percebo que esse meu comportamento
está fazendo com que o outro fique com medo, com tristeza. A gente percebe. E o que faz? Não para. Né? Então, tem uma frase do senso comum que eu gosto bastante para pensar, assim, ela até como um indicador do que a gente está fazendo com o outro nas nossas relações, que é, quando numa brincadeira só um se diverte, não é mais brincadeira. Então, a gente não para. É engraçado, né? Então, acho que essa diferenciação, ela se faz fundamental e ela traz muito presente no bullying a característica do sofrimento. Então, só um pouquinho, né? Se a gente percebe isso, já tem outro nome e a gente precisa, assim, se for um adulto que observa, intervir e aquele que pratica, repensar. Né? A gente observa muito, né, no ambiente escolar, Rejane, e o Maico agora vai falar melhor, que é muito difícil essa pessoa que sofre o bullying, ele conseguir falar sobre, Sim. né? Porque ele é das diversas formas, né, Maico? Ele se manifesta, né? Sim. E hoje o que é mais comum? Quais são as formas, Maico, que a Sim, gente percebe mais dentro do que ambiente escolar? Isso que tu traz, Rosana, assim, da dificuldade da pessoa que está sofrendo se manifestar, acontece muito. Claro, a gente tem muito questão de peso, de cor, gênero, né? A gente tem diversas questões. Mas acontece muito do bullying velado também. Que às vezes nem a pessoa que está sofrendo está percebendo o que está acontecendo. Eu tive um caso alguns anos atrás, assim, que foi bem dificultoso de lidar, que nós tínhamos um menino mais gordinho na turma e dentre a escolha de representantes, como a democracia, a turma acabou elegendo esse menino como representante. Né? Claro, ao longo do ano a gente percebeu o porquê que a turma fez isso, né? Eram meninos ali fomentando uma situação de bullying. Então, qualquer situação que acontecia na turma, assim, um aluno conversando, a turma fomentava aquele menino para que ele tomasse uma atitude, para que ele se posicionasse, mas não era de uma forma legal. E aquele menino, esse aluno, ele não percebia isso. Então, a gente tem que fazer um trabalho com ele, com a família dele, com os outros colegas e com as outras famílias também. Então. Tu falou uma coisa muito importante aqui, Maico. Fazer um trabalho com a vítima, Isso. mas estudando e percebendo, eu descobri aí nos estudos, né, Rejane, que a gente precisa fazer um trabalho com o agressor. Sim, Né, com com certeza. ambos os... Sim. Porque tem coisa por aí, né? E claro que assim, a gente tem toda uma questão regimentada também, né? Claro. De consequências que vão acontecer. Mas não é só sobre isso, né? É conscientização também. É tu pegar o agressor e, de alguma forma, tu mostrar para ele o que isso pode causar na vida daquela vítima. O que acontece, né? O bullying, ele é um fenômeno relacional. Total. Óbvio que a vítima precisa ser atendida, acolhida, né? Mas se a gente ficar só com essa parte da violência, né? Atender só essa parte, primeiro que a gente empobrece muito as possibilidades de intervenção, Sim. né? E a gente pode, de alguma maneira, conseguir fazer algo pontual, mas a médio e longo prazo a gente não transforma nada, porque o agressor, ele vai voltar a cometer uma violência dali um tempo ou com outra vítima. Então, sim, é extremamente importante que a gente olhe para as duas partes, né? E quando a gente fala em impacto mental, né, saúde mental, porque a saúde mental hoje eu acho que é um dos principais nortes que a gente tem dentro da nossa sociedade, né? Ou a falta dela, né? Também. Acho que a falta dela é impressionante o que vem acontecendo. Rejane, me diz o seguinte, assim, quais são os impactos, tá, para a saúde mental dessas vítimas, de pessoas que sofrem? Bom, vamos lá, né? Eu parto do pressuposto sempre que qualquer violência deixe impactos na vítima, né? Antes até o Maico falava, né? Eu passei por determinadas coisas e não aconteceu nada. Dificilmente a gente passa ileso por uma violência, né? Lógico que aí vai das características de cada um, do apoio, né? Da rede que tem para lidar com aquela situação. Mas ninguém passa ileso de uma violência. E aí a gente vai olhar para o bullying, que tem aquelas características, né, repetitiva, de longo prazo, né, e que costuma acontecer num ambiente que deveria ser aquele que me protege. Acolhedor. Que é a escola, né? Então, aí a gente já vê a gravidade da situação para quem está sendo vítima. Os estudos, eles trazem várias formas de manifestar o sofrimento, né? Então, eu vou pensar aqui algumas que são as mais comuns. Certo. Né? Vamos lá. A gente percebe muito facilmente na criança e adolescente vítima de bullying ansiedade. Né? Eles ficam mais ansiosos porque eles vão precisar estar o tempo inteiro em estado de alerta, porque eu posso ser alvo em qualquer situação aqui na escola. Então, passam a ficar mais ansiosos.
baixa autoestima. Isso. Né? O Maico falou uma coisa bem interessante. O bullying, ele é normalmente caracterizado, ele tem a violência física, ele tem outras formas, né? A exclusão, mas ele costuma atacar a identidade da criança e do adolescente, que tem a ver com o corpo, com a raça, com as características. E isso vai fazendo com que aquela vítima passe a acreditar que ela pode ser daquele jeito que o ataque está vindo a ela, né? Bom, sintomas depressivos, né? Tristeza, Isolamento, né? A gente isolamento percebe bastante. social, perfeito. Eu preciso me afastar das pessoas, porque se são elas que me Sim. machucam. Se elas não estão me acolhendo, se não é um lugar bom para mim estar, eu acabo me recolhendo cada vez mais. Né? Exato. E olha o sofrimento, né? Porque todos os dias eu vou ter que voltar para esse lugar. É. Aham. E aí o que acontece? Como é que ficou o rendimento escolar desses Imagina. alunos? Não tem rendimento, Né? né, gente? Não tem como Não Né? tem. ter um bom rendimento. Não. E eu sei, assim, a gente não ranqueia sofrimento, porque sofrimento é sofrimento e a gente não mede porque eu sofri mais, eu sofri menos. Não, quem sofre sabe da Sim, sua dor, né? sim. Mas eu confesso que essa agressão à autoestima, né, para mim, ela é uma das mais fortes no bullying, porque a gente pode pensar que aquela criança começar a se entender daquela Isso. forma. Ela tá se conhecendo, né? Ela tá vendo quem ela é nesse processo. É. E aí chegam essas falas, né? Ela se recolhe cada vez Isso. mais. Né? Eu entendo que esse é um dos jeitos mais nocivos, né, da gente atacar alguém. E aí, nós adultos, né, o que a gente faz ao redor se a gente não está conectado, se a gente não está prestando atenção, se a gente não está entendendo, né, Isso. essa criança por N motivos, aqui não é no intuito de julgar, mas a gente percebe pais muito desligados, Sim, né? sim. Os adultos que convivem com a criança muitas vezes mais egocentrados do que preocupados com o que está acontecendo ao seu redor. Né? Então, acho que os impactos são graves, né? São tão graves que a gente não para de ter número. É. Alarmante, todos os dias sai uma notícia, infelizmente, né, de casos e não é só Uhum. no Rio Grande do Sul. A gente percebe no Brasil inteiro um movimento, parece que a gente andou para trás em algum momento. Sim. Aí já puxa para a história, né? Andou um pouquinho para trás, porque a gente começa a falar de coisas hoje, quando eu estava observando vocês falarem do cabelo, do corpo, Sim. do jeito que fala. Características. São né? características, são coisas que a gente já tinha que ter. Isso. Já tinha que ter passado por isso, né, Isso. gente? Quando a gente fala hoje de discriminar alguém, é uma coisa tão óbvia. E o óbvio continua sendo dito, né? Tem que ser dito todos os dias. E a gente não tem dimensão desse sofrimento. Uhum. A gente costuma dizer dentro da história que quando a gente estuda a questão da abolição, não há sofrimento maior do que aquele período. E a gente começa a olhar para essas situações a ponto das crianças, dos adolescentes começarem para a violência física se auto. Uhum. Que a gente tem Sim, muitos casos sim, de sim. adolescentes hoje Uhum. se cortando. Infelizmente, chegamos a número automutilação, suicídios e é outro número que a gente não traz aqui, mas que é Mas alarmante. são consequências, né? São Lógico. consequências, a gente sabe que sim. Eu acho que a gente não pode fazer de conta que não é para lá Isso. que vai. Isso aí. Exato. Né? Isso aí. Exato. Eu entendo, assim, a gente também precisa ter muito cuidado para falar sobre esse assunto, né? Mas a gente sabe que, por vezes, são as saídas encontradas. E tu falavas de números, né, Rô? E, assim, o cenário, o que tem acontecido, esse retrocesso, aparentemente. E tem um outro dado que me alarmou muito, que é... entre 2013 e 2023, um aumento de 250% Nossa. na violência interpessoal dentro das escolas, né? Então, tem alguma coisa acontecendo e a gente precisa... É difícil a gente colocar aqui causa e efeito, né? Certo. Porque, como são situações Cada multifatoriais, situação é uma situação, né? a gente não consegue responsabilizar uma única coisa. Mas me parece que algo aconteceu e a gente precisa olhar com mais atenção. Quando a gente pensou nesse projeto Jornada Convivência que Protege, que eu comentei com vocês que é um projeto que ele vai ficar na nossa escola, né? É justamente assim, não que a gente já não tivesse preocupações e já não agisse, né? Só que agora a gente precisa comunicar e desde pequenininho. Esse trabalho vai ser feito desde a educação infantil Isso. até o ensino médio, para a gente conversar com essas famílias, para a gente começar a aceitar o outro como ele é, né? Para a gente não rotular, para a gente deixar um ambiente saudável, gente, porque vir para a escola é a coisa mais legal.
tem que ser uma coisa Era legal. era para ser a coisa mais legal, né? Vir para a escola. E no momento que a gente começa a olhar para a escola e aquele lugar passa a ser um dos piores lugares que eu quero estar, né, A Maico? partir do momento que o aluno não quer mais vir para a Exato. escola, é Opa! preocupante, né, gente? Olha só. É preocupante. Exatamente. Bom, pensando nesse ambiente, então, de escola, tá? Eu vou pedir para ti, Maico, hoje aqui, qual é o papel da escola, né? Tu, como orientador educacional, o que tu projeta, o que a escola pensa e como é que a gente vai conduzir? Sim. Certo. Outro movimento bem legal também a gente faz com os representantes de turma. Então a gente tem uma proximidade muito grande aqui no Murialdo, uma abertura com esses alunos. Então é bem comum, assim, eles nos procuram. Às vezes não é nem com eles a situação. É lá com outro colega que eles viram que eles nem sabem bem o que está acontecendo, mas eles têm essa liberdade de nos procurar, conversar e a gente vai mediando essa situação para que não se agrave depois. Acho que o principal é isso, é prevenção, né, gente? Isso. Sem A dúvida. palavra prevenção, ela é o carro-chefe, eu acho, de qualquer situação dessas. Maico, outra dúvida assim, que a gente percebe que as pessoas perguntam. E quando não chega formalmente até a orientação educacional? São situações e situações, né? Eu comentava antes Pois sobre é. o bullying velado, por exemplo, né? Às vezes tem situações que pais trazem, profs, colegas. Situações que a gente pega, por exemplo, no recreio. No recreio tu já vê, eu fico todos os recreios com o ensino médio fundamental, então tu já percebe. Por que aquele aluno que estava sempre no bolinho agora está sentado lá no banco? O que está acontecendo com ele? Por que ele está lendo o recreio inteiro? Ele não era assim. Ele tinha os amigos, ele ficava tendo trocas com os colegas. Então a gente já vai observando, vai se aproximando, vai tentando entender um pouquinho mais. Porque nem sempre a pessoa vai bater na tua porta e vai dizer, tô sofrendo bullying, não tá legal. Então a gente tem muito essa questão de percepção também. E existe um movimento, de repente, dos colegas perceberem te procurar? Sim, é bem comum, é bem É? comum. Os representantes de turma, principalmente, ou aqueles colegas mais sensíveis mesmo, né? Que a gente tem pessoas que só olham e já vão entender na situação. É bem comum acontecer também, né? A gente tem essa abertura com os alunos para que isso aconteça. Certo. Se a gente fala em prevenção, qual é o papel das famílias? Eu quero tanto a visão do orientador aqui quanto a tua, tá, Rejane? Qual é o papel dessas famílias? Porque a gente sabe que não é um trabalho que anda sozinho. Não, o enfrentamento ao bullying, ele é de todos, né? Ele precisa acontecer em conjunto. É a família, é a comunidade escolar, é nós como sociedade. Não existe enfrentamento ao bullying responsabilizando uma única parte. Não. E a gente precisa que as famílias entendam isso também, né? Quando a gente chama um pai e uma mãe para conversar sobre, às vezes naquele momento o filho pode ser o agressor, mas depois o filho que vai estar sofrendo bullying também. Então não é sempre para culpar, não, é para a gente entender e juntos achar uma solução, uma organização para essa família, né? Inclusive existem também dados, né, que o agressor Sim. ele já sofreu bullying, né? Existe Sim. uma parcela que é tanto o agredido quanto o agressor. Uma coisa né? revoltosa, né? Que ele está devolvendo o que ele já sentiu antes. Isso. Então, acho que também a família não se sentir, quando se trata do agressor, Isso. né? Não se sentir acusada, não se sentir Não, atacada, né? Não. Entender que é um fenômeno Sim. que acontece, Sim. né? E colégio e família tem que andar juntos, né? Com certeza. Exatamente. É parceria. Isso aí. A chance da gente ter algum resultado, né, no combate ao bullying e na diminuição desses índices é só conseguindo o apoio de todos que estão ali Isso mesmo. envolvidos com a criança. Né? Isso mesmo. Eu não vejo outra forma, Não. se não for através da parceria. Não. E eu tenho muita esperança, né? Eu acredito muito quando eu escuto vocês falando da forma como vocês conduzem as situações, a preocupação hoje, esse projeto, nós estarmos aqui falando sobre isso. Eu tenho Sim. muita esperança, né? Que a gente consiga colocar lá uma sementinha e que ela vá germinar e a gente vá conseguir intervir de alguma forma. Então, Não, com são toda certeza. iniciativas como essa, tenho certeza que elas podem dar algum resultado. Isso aí. Não, eu costumo dizer, se tem placa, tem história, né? Se tem um dia para alguma coisa, é porque precisou. Então, Exatamente. se hoje é o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Bullying e à Violência Escolar, é porque precisou, em algum Isso momento, aí. parar, criar uma lei para a gente... Opa, olha só, tem um alerta aqui extremamente importante. Alguma coisa está acontecendo. Exatamente. Bom, pensando nisso tudo, né, a gente tem um outro problema bem grande. Porque quando a gente falava de bullying, a gente já sabe que bullying existe há muito tempo. Só que ele foi ganhando e foi se transformando. E hoje a gente tem também o que a gente chama de cyberbullying. E aí a gente entra para um caminho que é assustadoramente perigoso, que é a questão do enfrentamento ao cyberbullying.
E aí, o que vocês me dizem sobre isso, né? Eu até não me antecipei, porque eu imaginei que esse assunto viria, né? Sim. E nós estávamos aqui falando do bullying tradicional, Sim. aquele que acontece, Sim. né, em determinados lugares. Mas o cyberbullying, ele tem seu aspecto mais grave, justamente por ter as mesmas características do bullying, né? Sim. Aquela Uhum. violência repetitiva, intencional, Isso. né? Que tem ali, escolhe a vítima que não consegue se defender, só que num ambiente virtual, né? Onde a intensidade e o alcance dessas violências amplifica Deus o absurdamente. livre, Deus o livre. Né? E os recursos que eles têm, né? Eu vi esses dias uma reportagem, até o delegado trouxe para nós, daquela escola que eles pegaram as meninas e trocaram o rosto, né? Sim. Então, gente, imagina o nível que isso pode chegar, né? E perpetua muito mais rápido, né? Uma vez que tu largou ali na internet, por mais que as pessoas apaguem em algum lugar aquilo, sempre tá. Não, e vamos pensar na vítima, né? Ela não desliga dessa violência. Isso. Que se a violência O medo, acontecia né? só num lugar, num ambiente físico, quando ela saía daquele lugar, pelo menos a violência parava, né? Sim. Agora não. Não. Agora não tem pausa. Persegue ela, né? Não tem um Persegue limite, ela. né? Não tem hora, não tem lugar. Isso que tu falas, né, Maico? A forma de ser compartilhada, porque ela pode ser vista por muito mais pessoas Nossa, Isso. nesse ambiente. Não se tem uma dimensão, né? E eu diria também que para o agressor é um pouco mais confortável, porque ele tem a sensação de anonimato. Ele se esconde atrás da tela, né? Né? Claro, agora com o ECA digital, né, que a gente teve uma instrução, Finalmente, acredito que perfeito. vai dar uma diminuída, pelo menos, né? Eu acho que a internet já foi terra de ninguém, né? A gente tem conseguido regular um pouquinho melhor. Que bom, porque é necessário, né? Mas talvez o prejuízo seja justamente por conta disso. Esse lugar que não tem um limite. O ano passado, eu li o livro do Jonathan Haidt, Geração Ansiosa, né? Li também. Logo que eu li, assim, eu não conseguia, ainda sigo indicando, mas eu não conseguia ter uma conversa sem citar esse livro, né? E acho que ele traz muito bem essa questão do quão perigoso o quão vulnerável ficam as crianças e os adolescentes quando expostos a esse ambiente que está permeado de ódio, de comparação, né? Recentemente também a gente teve a série Aquela Adolescência. Sim. Né, que retrata muito. Escancarou mesmo. Isso, quanto nós adultos não conseguimos acompanhar o quão mal faz a exposição das nossas crianças a esse mundo que está... Bom, tu falavas antes do cenário, né, Rô? É discurso de ódio, né? É incentivo a meninos ficarem contra meninas. Então, é um lugar muito hostil para gente, para nós adultos, né? Exato. Vamos pensar uma criança e um adolescente que ainda não tem recursos, não tem ferramentas suficiente para lidar com determinadas situações, né? Sim. Então, o cyberbullying, ele é realmente algo que tem preocupado muito. E claro, assim, eu também acho que quando a gente fala de cyberbullying, cabe muito às famílias também, né? Estarem atentas ao que o filho está acessando, a grupo de WhatsApp, né? Com quem que ele está se comunicando, o que ele está vendo na internet. Eu estava comentando com o Maico até, foi antes de tu chegar, Rejane, que eu assisti o documentário que saiu da Globoplay, né, que é Anatomia do Post. Assisti também. Que eu achei, é uma horinha de documentário aí, que acho que todas as famílias deviam assistir. Sim. Né, porque é curtinho, ele é esclarecedor e ele nos mostra o tamanho do estrago que pode causar É verdade. numa família, né? Acho que é altamente recomendável, porque como tu disseste, ele é simples, objetivo e retrata tudo isso que a gente está falando aqui, né? E o quanto... aí a gente falava do agressor, né? O quanto o agressor também, que ainda é jovem, que ainda tem suas dificuldades, que está ali manifestando possivelmente suas frustrações por meio da agressividade, pode estar desenvolvendo até algo mais grave, Isso né? aí. Exatamente. Porque tem cenas ali onde vão aparecendo o adolescente sendo responsabilizado por um crime, porque hoje já é um crime, né? E não levando muito a sério, né? Então, com traços aí de uma personalidade que já preocupa muitíssimo. Né? E preocupa no sentido que essas pessoas vão se tornar adultos, vão constituir lá suas famílias. E aí, né? Estarão na E sociedade. estarão na Estarão sociedade. na E é o sociedade. seguinte, e como é que fica, né, gente? Porque isso aí vai, ó. Isso. No momento que tu não trata, que tu não olha para isso com carinho, com cuidado, né?
Como é que fica esse adolescente ou essa criança que vai crescendo dentro desse cenário sem nenhum tipo de ajuda, né? Antes, nós afirmamos, né, que quando se trata de bullying é sofrimento. A gente pode dizer que não sofrimento só da vítima. Ah, claro. Não. Né? A gente tem uma certa dificuldade de ser empático com o agressor. Sim, né? se colocar no lugar. Mas algo não vai bem com alguém que precisa lidar com suas Isso. questões por meio da agressividade. Algo não vai bem, né? Então, se a gente esquece do agressor, né, a gente evita de intervir num problema que pode se tornar muito maior a médio e longo prazo. Sim. Certo, gente. Hoje é o primeiro de muitos, né? Tomara que a gente consiga fazer muitos desses momentos, que a gente traga temas relevantes, que a gente consiga conversar. E se vocês pudessem deixar hoje assim uma mensagem, tá, para essa gurizada, para esses estudantes de hoje, que é imediatista, que tudo tem que ser no agora, que não tem essa paciência, que não tem talvez essa maturidade também ainda, né? Para lidar com tudo isso que está acontecendo muito rápido na nossa sociedade. O que vocês diriam, então, para os nossos estudantes? Se acalmem. Respira. Escutem os adultos, né? Que tudo vai acontecer, tudo no seu tempo. Cuida muito com as consequências, né? Eu trabalho muito isso com os alunos, assim, ó. Tudo que tu fizer vai ter uma consequência, seja positiva ou negativa. Então, antes da gente fazer, vamos pensar o que pode ocasionar aquela situação. E contem conosco, né? A gente está aqui para ajudar, para auxiliar, para orientar. No que precisar, a gente está aqui. O meu recado, talvez, ele parte do final desse do Maicon, né? Peçam ajuda. Isso. Contem com as pessoas, né? Quando se é vítima, acredite, né, que alguém poderá ser apoio, que existem outros caminhos, né? E acho que a gente precisa também dar recado para as famílias, Com certeza. para a Isso escola, também. que às vezes também se sente tão solitária, né? Estejam próximos, Isso. né? Eu acho que a gente está deixando de fazer algo que é o mais importante na formação de qualquer ser humano: estabelecer relações saudáveis. Isso. A gente tem se furtado disso e me parece que o resultado não tem sido muito positivo, né? Então, contemos um com os outros. Isso. Esse é o meu recado. Nossa, melhor impossível, gente. Muito obrigada de todo o coração pela participação de vocês. É extremamente necessário falar sobre isso. E nada melhor do que a gente ter pessoas que tenham propriedade para falar, que vivenciam, que já participaram de algum momento aí, né? Ou de atendimentos de pessoas vítimas e de agressores também sobre isso, né? Para a gente construir um ambiente melhor e mais saudável. Certo? A gente espera também que toda a comunidade escolar assista e que a gente tenha, Sim. né, conseguido levar um pouquinho, então, Isso aí. dessa temática. Isso aí. A Certo? gente que agradece. Foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada.